Por séculos, acreditou-se que essas florestas nunca tiveram estradas ou planejamento urbano. Mas imagens de satélite revelaram algo que ninguém esperava. Seja bem-vindo aos Segredos da Terra, o canal onde descobertas reais revelam mistérios que desafiam a ciência e a história. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e comenta aqui embaixo o que você acha dessas descobertas. Tem vídeo novo todos os dias, às 6 da tarde. As florestas tropicais da América do Sul e Central, por muito tempo, foram vistas como barreiras intransponíveis, reinos da natureza selvagem onde civilizações humanas complexas não poderiam florescer. A narrativa predominante era a de pequenas tribos nômades, vivendo em harmonia com a mata, mas sem a capacidade de alterá-la em grande escala. O que poderia existir sob esse manto verde e impenetrável? Para a ciência tradicional, a resposta era simples. Quase nada de significativo em termos de infraestrutura, mas a tecnologia moderna está reescrevendo essa história, capítulo por capítulo, revelando um passado muito mais sofisticado do que jamais imaginamos. O que estamos descobrindo desafia tudo o que pensávamos saber sobre os povos pré-colombianos. A floresta não era um obstáculo, era uma tela. E as obras-primas que eles pintaram nela só agora estão sendo redescobertas. A grande revolução veio de cima, do espaço. Satélites equipados com sensores avançados começaram a capturar imagens da Terra com uma precisão sem precedentes. Mas a verdadeira virada de chave foi a tecnologia LIDAR, que significa detecção de luz e distância. Pense no LiDAR como um tipo de radar que usa pulsos de laser em vez de ondas de rádio. Quando um avião ou drone equipado com LiDAR sobrevoa uma floresta, ele emite milhões de pulsos de laser por segundo. A maioria desses pulsos é refletida pelas folhas e galhos das árvores, mas alguns conseguem passar pelas frestas e atingir o solo. Ao medir o tempo que cada pulso leva para retornar, os cientistas conseguem criar um mapa tridimensional incrivelmente detalhado da topografia do terreno, como se a vegetação tivesse sido magicamente removida. É como se tivéssemos uma visão de raio-x do chão da floresta. E o que esses mapas revelaram foi absolutamente chocante. Sob o dossel denso da Amazônia, em regiões da Guatemala, Belize e México, não havia apenas algumas cabanas ou trilhas aleatórias. O que surgiu foram redes complexas e extensas de estradas, calçadas e canais interligados. Estamos falando de estruturas retas e largas, algumas se estendendo por quilômetros, conectando centros cerimoniais, áreas residenciais e campos agrícolas. Em um estudo na bacia de Mirador, na Guatemala, os pesquisadores mapearam mais de 177 quilômetros de estradas elevadas, conhecidas como Sac-Biob, no mundo maia. Essas não eram simples trilhas de terra, eram verdadeiras obras de engenharia, construídas para facilitar o transporte e a comunicação entre cidades, superando pântanos e terrenos irregulares. As imagens do LIDAR mostraram uma paisagem totalmente antropogênica, um ambiente construído e gerenciado em uma escala monumental. A existência dessas estradas muda fundamentalmente nossa compreensão sobre essas sociedades. Construir e manter uma rede viária tão vasta exige um nível de organização social e planejamento que antes era considerado impossível para a região. Primeiro, implica uma autoridade centralizada capaz de mobilizar uma grande força de trabalho. Você não constrói quilômetros de estradas elevadas com pequenos grupos agindo de forma independente. É preciso um plano, engenheiros, supervisores e milhares de trabalhadores. Segundo, isso indica uma economia complexa. As estradas facilitavam o comércio de bens, o transporte de alimentos das áreas agrícolas para os centros urbanos e o movimento de pessoas para cerimônias religiosas ou assuntos de Estado. Elas eram as artérias de uma civilização vibrante e conectada. Terceiro, o planejamento urbano. As estradas não eram aleatórias. Elas conectavam pontos específicos de interesse, sugerindo que cidades e assentamentos foram projetados como parte de uma rede regional integrada. Essa descoberta destrói a imagem do bom selvagem, isolado na floresta, e a substitui pela de uma sociedade urbana e complexa, comparável a outras grandes civilizações do mundo antigo.
Essas revelações abriram um intenso debate na comunidade científica. Uma das principais questões é: qual era a função exata dessas estradas? Enquanto a maioria concorda que serviam para transporte e comunicação, alguns pesquisadores sugerem que também poderiam ter um propósito simbólico ou ritual. Na cosmologia maia, por exemplo, os caminhos retos conectavam o mundo físico ao sobrenatural. Essas estradas poderiam ser representações terrenas de caminhos cósmicos, usados em peregrinações e procissões religiosas. Outro ponto de debate é a extensão total dessas redes. O lidar cobriu apenas pequenas frações da vasta floresta tropical. Se o que encontramos nessas áreas se repetir em outras, poderemos estar olhando para uma das maiores redes de infraestrutura do mundo antigo, ainda escondida sob as árvores. E talvez o maior mistério de todos seja a idade. A datação precisa dessas estruturas é um desafio. Escavações arqueológicas são necessárias para coletar amostras e confirmar as idades, mas a densidade da floresta torna esse trabalho lento e difícil. No entanto, as evidências preliminares sugerem que muitas dessas estradas foram construídas há mais de 2.000 anos, muito antes do que se pensava ser o auge dessas civilizações. Vamos nos aprofundar no caso da Amazônia, especificamente na região de Casarabe, na Bolívia. Por muito tempo, essa área foi considerada inadequada para assentamentos grandes e permanentes devido às suas inundações sazonais. No entanto, o lidar revelou uma paisagem urbana de uma complexidade impressionante, datada de aproximadamente 500 a 1400 d.C. Os pesquisadores encontraram uma rede de assentamentos conectados por calçadas retas e elevadas que se estendiam por vários quilômetros. O sistema incluía também um complexo gerenciamento de água, com canais e reservatórios projetados para controlar as inundações e garantir o abastecimento durante a estação seca. O mais fascinante é a escala. 2 grandes assentamentos, Cotoca e Landívar, funcionavam como centros de uma rede regional que incluía 24 locais menores. Isso não é uma aldeia, é uma rede de cidades. A descoberta prova que os povos amazônicos não apenas sobreviveram, mas prosperaram, modificando ativamente a paisagem para criar um ambiente urbano sustentável no coração da maior floresta tropical do mundo. Eles não foram vítimas do ambiente, foram seus mestres. A tecnologia, portanto, não está apenas descobrindo ruínas, está nos forçando a repensar a própria história da humanidade nas Américas. A narrativa de um continente esparsamente povoado e selvagem antes da chegada dos europeus está se desmoronando. O que estamos vendo é a prova de civilizações que atingiram um alto grau de sofisticação, com conhecimentos avançados de engenharia, agricultura e urbanismo. Eles construíram sociedades sustentáveis que duraram séculos, talvez milênios, em ambientes que consideramos hoje extremamente desafiadores. A grande tragédia é que muito desse conhecimento e dessa história foi perdido. As doenças trazidas pelos europeus devastaram essas populações, levando ao colapso de suas sociedades complexas. Em poucas gerações, a floresta cresceu de volta, cobrindo estradas, cidades e pirâmides, escondendo esse passado grandioso sob um véu verde. As lendas sobre cidades perdidas na selva, como o Eldorado, podem não ser apenas mitos, podem ser as memórias distorcidas de um mundo real que existiu e que agora, graças à tecnologia, estamos começando a redescobrir. Cada novo escaneamento lidar é como abrir uma nova página de um livro de história perdido. As implicações são profundas. Isso nos ensina sobre a resiliência e a engenhosidade humanas. Mostra que existem muitas formas de construir uma sociedade complexa, e nem todas se parecem com os modelos da Europa ou do Oriente Médio. Essas descobertas também têm um significado importante para o presente. Elas revelam práticas antigas de manejo da terra e agricultura que podem nos ensinar lições valiosas sobre como viver de forma mais sustentável em ecossistemas frágeis. Os povos antigos não destruíram a floresta para construir suas cidades. Eles a integraram, trabalharam com ela. Entender como eles fizeram isso pode ser a chave para o futuro da própria Amazônia. O passado, neste caso, pode realmente iluminar o nosso caminho para frente. Ainda há muito a ser descoberto. A floresta guarda inúmeros outros segredos, e a tecnologia
é a chave que nos permitirá revelá-los. Estamos apenas no começo de uma nova era de exploração. Uma exploração que não busca ouro ou tesouros, mas sim o conhecimento perdido de nossos próprios ancestrais. A história está viva, pulsando sob nossos pés, esperando para ser contada. Essas descobertas mostram que civilizações antigas eram muito mais organizadas do que imaginávamos. Se você gosta de mistérios reais, ciência e descobertas que desafiam a história, se inscreva nos Segredos da Terra, deixe o like e comenta o que mais te surpreendeu. Lembra, tem vídeo novo todos os dias, às 6 da tarde.